E aí, Brasil? Brasil, Brasil. Deixa eu botar aqui um filtro que me gusta muito. E aí, gente? O que tá acontecendo que essa luz tá tão incandescente? Bom demais estar aqui com vocês em mais uma live. Gente, eu tô tão feliz com a repercussão da live. Deixa eu mudar aqui porque eu tô achando que é essa tela, que ela tá me deixando muito branca. Estranho. Peraí, gente, vamos lá. Deixa eu fechar essa tela aqui. Melhorou? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu deixar de uma forma. Assim. Assim tá melhor, né, gente? Eu acho que assim vai ficar melhor. Oi, filha. Eu pedi pro seu pai. Eu chego pra fazer pra mamãe. Gente, aqui em casa é animado. Eu chego pra um pedindo café, aí passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. E aí eles estão ali no quarto gritando, porque dessa vez eu não pedi pra nenhum filho, eu pedi pro meu marido. Marido, tô esperando, marido. E aí, gente, bom demais estar aqui com vocês em mais uma live. E eu tô muito grata também pela quantidade de pessoas que têm falado das lives anteriores, a repercussão, o tanto de feedback que eu recebi. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho certeza que aqui nós ainda temos pessoas que não me conhecem. Então, por favor, deixa eu me apresentar pra você, que foi convidada para estar aqui com a gente nessa noite. Eu sou Nathalie Pinheiro. Casada com o Beto, mãe de 4 preciosidades, Caio, Ana, Sofia e João. Inclusive tem uma deitada aqui atrás. E hoje, graças aos milagres que o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho me posicionado como uma mentora de casamentos e famílias. Mentor é aquele que pega na mão e diz, olha, esse é o caminho, vamos por aqui, vamos por esse lado. Não, aqui minha água. E tenho tido a honra de fazer essa semana de live, onde temos falado sobre restauração. E deixa eu te contar uma coisa, se você não assistiu às outras lives, eu quero super te encorajar, porque elas estão gravadas, estão sim aqui no meu Instagram, mas elas não ficarão muito tempo gravadas aí, elas não vão ficar muito tempo disponível. Então, se você ainda não assistiu às outras lives, eu quero te encorajar a assistir. E quero também te encorajar a convidar muitas pessoas para estar aqui com a gente e escrever aqui na tela de que lugar do país, de que lugar do mundo você está conversando comigo. Manda convite, copia o link, manda aviãozinho, manda aqui todas as pessoas que vêm na sua cabeça assim, nossa, Nath, lembrei de fulana. Manda pra galera, manda pra geral pra estar aqui com a gente nessa live, porque hoje eu tenho uma convidada super especial. E eu tenho absoluta certeza de que o que nós vamos conversar aqui essa noite vai trazer refrigério, mudança de rota, transformação da mente, cura, alívio. Então, deixa eu te contar. Vai lá, convida algumas pessoas, seja um agente de milagre na vida de alguém que pode estar precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério, e você pode ser esse canal convidando outras pessoas para estar aqui com a gente agora ao vivo. Vai mandar? Só um minutinho. Oi, filho. O papai tá com vídeo de mandar. Obrigada. Diga ele que muito obrigada. Não precisa mais não. E aí é isso, Brasil. E aí é isso, Brasil. Vamos lá. Vamos começar o nosso tempo. Tô vendo aqui gente da Bahia, gente do Pará, Manaus, Ceará. Deixa eu ver quem mais. Minas Gerais, Brasília. Tem gente aqui de Brasília, que coisa boa. Muita gente de fora. Bom demais. Muito, muito, muito bom. Vamos lá. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Muito especial. Eu confesso pra vocês que eu tava bem assim... Quando eu fiz o convite, eu disse, eu queria tanto que ela conseguisse. Por quê? Porque eu sei que a vida dela é uma loucura. A demanda, as agendas, né? As demandas na base onde ela mora e onde ela serve o Brasil e outras nações, na Estância Paraíso. A demanda lá é absurda, muito evento, muita coisa. E aí, eu disse, nossa, será que ela vai conseguir? Pois é, ela conseguiu. E para mim, sim, ela é uma grande autoridade nessa área, porque, inclusive, ela viveu durante muitos anos
fazendo exatamente isso na casa dela, recebendo pessoas, recebendo famílias, para restaurar essas pessoas. E isso criou uma proporção tão grande, que ela não só começou a expandir a casa, ela viveu literalmente aquela palavra de alarga as estacas, né, da tenda, porque realmente as coisas vão crescer. Porque hoje ela não só recebeu durante muitos anos na casa dela, mas hoje ela tem eu não sei nem como é que eu chamo, um sítio, ela tem, sei lá, eu sei que é uma base enorme, a Estância Paraíso, não tenho nem ideia já de quantos quartos são, porque não para de crescer. E ela sim tem tido autoridade para ser essa pessoa, né, que é muito usada por Deus para ajudar muitas outras pessoas, muitas outras famílias a viver uma restauração. E eu tive a honra de passar pela mão dela também e viver grandes restaurações na minha vida, ter assim, experiências sobrenaturais com Deus, a partir do que eu também vi ela viver, a partir de coisas que ela falou. Eu dizia assim, ela ficava dizendo, Nath, Deus está falando isso comigo. Eu digo, meu Deus, não estou entendendo nada. Depois passava um tempo, aquela coisa acontecia e eu digo, nossa, bem que a Z tinha me falado. Então, eu quero convidar uma pessoa que mora no meu coração, que eu tenho uma admiração, tenho um amor por ela muito grande. E eu quero convidar para estar conosco nessa noite, pastora Ezenete Rodrigues. Vou convidar ela e enquanto eu convido ela, você convida outras pessoas. Convida? Posso chamar ela? Você já está mandando aí para um monte de gente? Tem certeza? Então, deixa eu convidar a pastora Ezenete para estar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Ter aqui o convite, esperar ela aceitar. Oi! Querida Zê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha quem que tá atrás da Zê. Olha o tamanho do leão da tribo de Judá atrás dessa mulher. A figura tá atrás, mas não é só uma figura não, viu, gente? Essa mulher anda assim, escoltada pelo leão da tribo de Judá. É isso aí, verdadeiramente. Seja muito bem-vinda. Feliz demais de estar aqui com você. Muito honrada por ter você conosco. Mais uma live. Essas lives têm sido assim, muito especiais. O primeiro dia eu fiz com o pastor Juscelio, ontem eu fiz com o pastor Josué. E a crescente vai indo, vai indo, vai indo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Seja muito bem-vinda, por favor. Eu sei que, assim, eu acho que se uma pessoa só não lhe conhecer, deve ser muito aqui. Acho que todas te conhecem. Mas eu queria muito dizer que você, por favor, se apresentasse para nós, né? Eu chamo Z de Z porque é assim, gente, é mãe, é carinho, então assim, a gente chama de uma forma diferente, né? Mas para todos vocês, pastora Ezenete Rodrigues, por favor, Z, fique à vontade, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui com vocês. A minha luz não está muito boa, mas vamos lá. Muita alegria, eu sou a pastora Ezenete. Não, eu sou Ezenete Rodrigues, filha do Deus Altíssimo, lavada e remida no sangue de Jesus, ressuscitada, né? Porque ele me ressuscitou. Ressuscitei quando eu entreguei a vida para Jesus e ele me ressuscitou quando eu passei pelo vale da sombra da morte. E hoje eu tenho o maior prazer de trabalhar cuidando de vidas, aquilo que o Senhor me confiou, né? A minha alegria é cuidar de órfãos, das viúvas, dos necessitados. E o meu chamado é restaurar vidas. Restaurar vidas, desde o ventre, é muito curioso, desde o ventre até partir para Jesus. Né? Ele me entregou o ministério chamado Anjo, apoia mulheres com gravidez indesejada. Trabalho com obras sociais, né? Sou uma das pastoras da Lagoinha, mas também tenho um projeto chamado Projeto Samuel, que cuida de criança. A CEP tem toda essa largueza de coisas, tem um bairro que hoje a gente atende 500, 600 pessoas por mês, desde criança a adultos, para a glória do Senhor. E tenho Restaurando Vidas, que é a Estância Paraíso, onde a Nath já esteve conosco, e tantas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que já esteve conosco, e inclusive nós estamos com 97 pessoas aqui, que é o renovo. Pensa, eu tive só por hora Nathalie, viu? 97 pessoas participando e deve ter ficado umas 200 na fila de espera, né? Só por amor a você, tá?
Eu nem poderia estar aqui na live. Olha, já me sinto honrada duplamente, viu? Porque eu tenho certeza, Zé, que eu confesso para você que eu orei e eu disse assim, eu digo, Deus, o Senhor colocou no meu coração um desejo de trazer conosco, mas o Senhor sabe da agenda dela, o Senhor sabe como é que vai fazer. Fiquei um pouquinho na cola dela, confesso para vocês, gente, que é Com difícil certeza. uma resposta da Não, Zé, porque o não. WhatsApp dela, eu falo que o WhatsApp dela é imoral. É um negócio assim que você diz, meu Deus, como pode? Eu acho que de bolinha azul deve ter umas 1000 mensagens. Ah, sim. Lá que eu não via. E não é que eu não quero ver. Hoje uma senhora me procurou e falou, é porque você não respondeu as minhas mensagens. Falei, é mesmo? Falei, então, deve ser que não mesmo. Vou falar com você. Você E aí você escolhe diz de assim, quem mas você quer esse responder. Eu privilégio não é falei, só não, seu, querida. não. Não é que eu escolho, não. É que não dá tempo. E outra, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Meu Deus. E olha, eu respondo muito de madrugada, tá? É porque, Respondo gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Zê, eu não conheço na Terra uma pessoa que tem mais energia do que a pastora Zenete. Olha, eu quero dizer para vocês, ela não precisa de comida, ela não precisa dormir e vive feliz na vida. É a única pessoa que eu conheço que as pilhas dela, eu acho que não existe na Terra. A Rayovac é mais forte, mas a da Zê, ela bate a Rayovac. Às vezes sai para fazer missão, gente, ela sai com uma caravana de 50 pessoas, todo mundo morre no caminho, ela continua firme. Então, Deus, quando ressuscitou ela, botou 14 baterias dentro dela, não foi É duas, verdade. não. Então, Pior que ela de nem eu fato é uma mulher mesmo que tem não muita vejo, nem energia. eu não entendo. Porque é É, ele mesmo, é o Senhor Zê, mesmo. mas vamos Fico lá, lembrando olha do só. Ação Brasil, né? É, 72 horas ininterruptas de oração. e ela lá. Glória. Todo mundo pedia para dormir, todo mundo pedia para sair. Ela, não, gente, vamos, a gente tem que orar, 72 horas ininterruptas, tem que orar. E eu, trocando os olhos, eu não aguento mais, não. E ela, meu Deus, não é possível. E assim. Mas deixa eu falar uma coisa, Zê. Olha que coisa interessante. Nós estamos na semana de restauração e é uma demanda que eu recebo e é uma demanda que você também recebe muito. Ó quem apareceu aí. Oi! E aí, Saudade de Zé? vocês. Vamos para Israel esse ano, junto Bora, comigo? bora. Bora. Tabernáculo, hein? Beijo Estou convidada grande. a falar em tabernáculo. Ó, vim aqui, ó, vim servir café aqui pra patroa, ó, tá vendo? A patroa trabalhando, Que legal. vim servir um cafezinho. É isso aí. Isso é minha pole, né, Zê? Com certeza. Tchau, boa noite, beijo. Bom, vou te Zê, ver, Beto. Igualmente. Zé, e é muito interessante porque, assim, olha só, Zé, as pessoas vêm para mim, como também vêm para você. E eu acho que a nossa live, ela tem um propósito muito grande de tirar as pessoas do grande cativeiro que eu vejo que é um cativeiro que parece ser lícito, mas é um cativeiro de fato diabólico. Dentro das famílias, as pessoas pecam, né? E quando elas pecam, a gente às vezes se vê na condição de achar que pode julgar e dentro dessa condição de julgar o pecado do outro, a gente acaba sentando num tribunal, onde a gente pega o martelo e começa a bater, né? Está errado, está errado, está errado. E dentro do nosso juízo de acerto e erro, a gente, inclusive, condiciona o perdão. E como que as pessoas conseguem fazer uma restauração aonde elas se posicionam numa condição superior, aonde ela se posiciona numa condição de juíza da causa e aonde ela se posiciona como aquela que condena. Como que uma pessoa pode ver uma restauração estando nesse lugar? Olha, é muito simples e muito difícil. Primeira coisa que eu preciso entender, que eu fui perdoada. Ponto. Se eu não entender que eu sou pecadora, que eu pequei, que eu erro e que eu sou perdoada, que tem alguém que me ama acima dos meus erros, que olha para mim com olhar de misericórdia, eu nunca vou olhar para ninguém diferente. Eu vou ser sempre amar, vou carregar aquele fardo o resto da vida, porque eu não me sinto perdoada. Existem duas formas, as pessoas que não perdoam e que não se perdoam. Então ela carrega um fardo. Mas quando a gente entende que nós somos perdoados, a partir, indiferente do
nosso pecado, diferente da nossa forma de viver, a gente começa a ter compaixão do outro que errou com a gente. E a restauração é exatamente isso. A restauração é uma novidade de vida. É quando eu pego algo quebrado, eu pego algo destruído. Primeira coisa, se eu pegar algo que eu vejo que está destruído, está rachado, e tentar arrumar, talvez nunca vou conseguir, porque eu não sou especialista naquilo. Mas quando eu pego aquilo e levo para alguém que é especialista para trabalhar com pedra, né? Até mesmo uma casa, restaurar, eu vou ter um êxito. Eu vou ver a restauração daquele móvel, daquela peça, daquilo que era importante para mim. Ninguém restaura o que não é importante. Se algo quebrar na sua casa, destruir, você joga fora, pode comprar outro. Mas quando é algo muito importante, você guarda aquilo com tanto carinho, que o valor, às vezes, para outro, não tem valor algum. Mas para mim, para a pessoa, tem um valor gigantesco. Então, ela cuida com todo carinho e ela restaura aquilo, leva para alguém restaurar, porque ela sabe que ela não consegue fazer, mas tem alguém para fazer. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e quando a gente olha para nós e vê quão pecador, quão errado, quão difícil, não é só a questão de ser pecador. Uma área que a gente precisa ser muito restaurado na nossa personalidade, no nosso gênio, na nossa natureza ruim. Às vezes você nunca cometeu um grave pecado, mas você comete um grave pecado de julgar as situações da sua forma, da sua maneira. Mas quando eu reconheço esse amor, esse poder de Deus, essa graça que Ele fez por mim, o que acontece? Eu permito Ele me restaurar. E quando eu me coloco na mão dele, do Todo-Poderoso, do Deus grandioso, eu não consigo fazer muitas coisas. Você não consegue fazer muitas coisas. Mas quando eu vou para quem sabe, para quem enviou seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz no meu lugar e perdoa os meus pecados, indiferente qual foi o meu pecado, eu vivo restaurada. A partir de então, meus olhos são mudados, porque eu sou restaurada, porque eu estou restaurado, porque a bênção do Senhor está sobre mim. Então, eu começo a olhar de um diferente. Quando só restaura quem é restaurado. Não tem como, você não consegue perdoar se você não se sentir perdoado. Se você não entender que tem alguém que fez tudo por você, indiferente de quem você é. Esse olhar poderoso, esse olhar glorioso, ele só acontece quando eu entendo isso dentro de mim. Então, a restauração, ela só acontece a partir de mim, a partir de você, que você começa a olhar situações de uma forma diferente. É um exemplo muito legal, né? Zaqueu. Zaqueu foi um ladrão, vamos dizer assim. As pessoas dizem como um bandido, um destruidor, que roubava as pessoas, que não tinha pena das pessoas, que fazia tudo injustamente. Pois bem, Zaqueu, era tão séria a situação dele, que com certeza havia uma angústia dentro dele, e ele então o que ele fez? Ele via que Jesus estava na área. E talvez ele já estava cansado daquela vida que ele levava. Mas ele não podia, ele não tinha liberdade, porque a vida dele era muito terrível. E o que aconteceu? Ele viu que Jesus estava na área, mas ele não era bem-vindo ao meio das pessoas. Ele não era bem-vindo. Então o que ele fez? Ele subiu no ar para ele ver Jesus, porque ele não tinha paz, ele não tinha alegria, com certeza não tinha amigos, ele tinha muitos inimigos que queriam acabar com a vida dele, porque ele destruiu famílias, ele quebrou pessoas com a forma dele. Mas que interessante, e ele está lá em cima da árvore. O que é mais lindo é que não adianta
Jesus me vê, me conhece, sabe a minha condição, mas ele está sempre de braços abertos. Curioso, aí a gente pensa assim, muitas pessoas pensam, ah, mas ele era Deus, mas que ele perdoa. Não, ele não era Deus. Quando aconteceu a história dele com Zaqueu, ele era um homem, ele era um profeta que estava na terra, e existia um propósito. E quando ele termina aquele momento, ele estava naquele povoado, com certeza tinha 3, 4 na expectativa aonde Jesus ia, qual casa que Jesus ia pousar. Mas jamais alguém imaginava que ele ia dormir na casa de um ladrão, de uma pessoa má. E Jesus, conhecendo todas as coisas, ele vê aquele moço e ele diz, ele olha para cima, com certeza eu posso sentir a cena das pessoas, o que Jesus está olhando? O que ele está vendo? Uma árvore? Aí ele olha e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Foi um espanto para todo mundo. Meu Deus, ele vai na casa de alguém que rouba todo mundo, que destruiu todo mundo, que quebrou tantas pessoas. Foi uma decepção para quem estava em volta, mas foi uma vitória para Zaqueu. Jesus pousou na casa de Zaqueu. Quando a palavra diz pousar, pousou na casa de Zaqueu, o que significa isso? Significa que pousou na casa. Que casa? Casa. E é o que ele quer fazer na nossa casa. Ele quer pousar na nossa casa. O que aconteceu com Zaqueu? Ele arrependeu, se consertou, se restaurou e restaurou tudo aquilo que ele tirou. Quando nós permitimos Jesus entrar na nossa vida, porque quando acontece a mágoa, a falta de perdão, a vitimação, e a gente acha que a gente não pode perdoar. Entre nós o quê? Justiça própria, vingança. E a gente passa a ser amargo, adoece. Aí você pode pensar, mas você não sabe o que ele fez, o que ela fez. Você não sabe. E não é só casamento. As pessoas que traem, as pessoas que você confia e deixa de lado. São várias situações. Então você se torna uma pessoa pesada, indiferente, justiceira, magoada, totalmente indiferente com todas as situações. Mas quando a gente entende que existe um ser maior que sabe lidar comigo, porque é ele que me fez, eu sou uma peça rara que ele fez, Natalia é uma peça rara que ele fez, tudo muda, tudo fica diferente, tudo muda. Então, ele tem o poder de me consertar. Só que quando ele conserta a minha vida, ele põe em mim uma porção, uma pitada do amor a qual ele me conquistou. Amém. E ele põe essa pitada dentro de mim. Meu olhar muda. Minha maneira de agir muda. Há um senso de perdão muito grande, de amar as pessoas muito sobrenatural. E você começa a olhar, é curioso, quando você entra para esse lado, quando você é restaurado por aquele que sabe lidar com você, que é o próprio Deus que te criou, você restaura as pessoas. Você passa até a compaixão das pessoas. As pessoas te pisam, as pessoas fazem, trai você, vai embora de casa, faz tudo. Sabe o que você passa? Seu amor é dobrado por aquela pessoa. Você tem uma compaixão e daqui a pouco você está pedindo o mesmo que te restaurou para também restaurar aquela vida. E tudo passa a ser diferente. O perdão. E perdão não é aquele sentimento, o coração acelerar. O perdão é bíblico. O perdão é que façam comigo o que eu estou fazendo pelos outros. Eu quero ser perdoada, quero ser amada, eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver uma vida plena, quero me encher da glória de Deus e tudo mudar. E quando a gente fala disso, e talvez as pessoas que não têm conhecimento desse Jesus ainda, mas basta ela olhar para o alto, pedir a Deus que o criou para o ajudar, restaurar aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, a dor da traição. Acho que não tem dor maior, não. É, de fato.
Ela é uma dor muito violenta, e eu costumo falar que a dor da traição, ela, em algumas circunstâncias, ela equipara a dor da morte, né? Porque você tem uma vida com aquela pessoa, você se move com aquela pessoa, faz tudo com aquela pessoa, de repente aquela pessoa, ela te trai, ou seja, ela te troca, né? A traição é uma troca. E a grande maioria das traições, elas findam no divórcio. Então, imagina, uma pessoa é arrancada da tua vida, né? Que a morte é assim, a pessoa é arrancada da sua vida. Mas a morte, você tem que lidar com a morte, porque não tem outra opção. E o divórcio, né? Aí eu falo que é uma dor de morte contínua. Porque você está ali do lado da pessoa, a pessoa está ali com você, ali, às vezes só em outra cidade ou em outro estado, está viva, mas ela não faz parte mais da sua vida. Então é uma dor muito cruel. Agora, Zé, é tão interessante quando você estava falando aí sobre o que para você tem valor, na sua casa, você se quebrar, você corre para restaurar. Enquanto você estava falando, me veio muito claro uma frase que eu escuto muito e leio muito aqui nas redes sociais, que é aquela frase que diz assim: ah, cristal quebrado não se remenda mais. Uma vez que você perde a confiança, nunca mais você confia. Uma vez que a pessoa te trai, não tem mais jeito. E quando eu pensei nessa situação, que é uma frase que eu leio, que eu escuto muito, eu me lembrei do Vale dos Ossos Secos. E lá em Ezequiel 37, quando ele é levado ali para o Vale de Ossos Secos, o Senhor pergunta: o que você vê? Ele disse: um vale de ossos secos. Aí ele disse: pois eu vejo vida, né? Eu aqui conjecturando o diálogo dos dois. Aí ele disse assim: não, Deus, tá tudo morto. Ele disse: não, eu vejo vida, você quer ver? Dá um comando aí e começa a ver o que vai acontecer. Agora imagina a cena. Os ossos secos começaram a tremer. E eles foram se juntando. E foram se juntando. Daqui a pouco vem os tendões. Daqui a pouco vem os nervos. Daqui a pouco vem os músculos. E eu fiquei imaginando, gente, se esse Deus pega um vale de osso seco, transforma ele num grande exército, imagina um cristal quebrado, né? É sobrenatural. Não é, Zé? Eu fico pensando, quer dizer que Deus, ele pode fazer como ele fez lá com Ezequiel, ele pode chegar e dizer, né? Eu até abri aqui, né? Ele disse, então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Gente, olha que chave, né? Que segredo poderoso, né, Zé? Sim. E ali naquela declaração começa a ter existência. Porei os tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou Deus. Olha que coisa linda, gente. Aleluia. Gente, isso aqui é um exemplo real de uma restauração. Sim, Real. total. E é um exemplo real, materializado. Porque a gente sempre aponta para a Bíblia como algo... Ai, gente, não, está materializado. Ou seja, casamento está morto, virou um vale de ossos secos. Quando você estiver posicionada e você ouvir a voz de Deus e você ouvir o comando de Deus, uma declaração sua pode restaurar. Agora pense, quem era Ezequiel? Quem era esse homem que ouvia a voz de Deus? Era um homem que tinha relacionamento, mas não era religioso. Às vezes, o que Deus quer começar a fazer de restauração na nossa vida, né, Zê? É nos tirar primeiro da religião e nos transportar para o relacionamento. Né? E uma das coisas que eu mais admiro a Zê é porque ela é essa mulher de relacionamento. Ela é essa mulher que ela para. Aliás, eu não sei nem que horas ela consegue fazer isso, mas é impressionante como o ouvido dela assim, conectado direto com o céu. É incrível como Deus fala com ela. Por quê? Por causa de um relacionamento. Então, se o teu relacionamento na terra está morto, vale de ossos secos, por favor, refaça o seu relacionamento com o céu. Porque ao comando do Senhor, a terra vai receber controle, domínio e restauração. Mas primeiro tem que ter no céu, assim na terra como é no céu. A Bíblia é muito clara.
né? A terra é um espelho do que é no céu. É assim na terra como é no céu. Ou seja, ele está dizendo, no céu é assim. A terra também vai ser assim. Porque no céu é assim. O céu é a origem. O céu é o perfeito. Então, a terra só vai manifestar a perfeição quando ela for como o céu. Então, se você está aqui ouvindo a gente, você está dizendo assim, Nath, não tem mais jeito. Eu tenho certeza que Ezequiel, quando olhou para aquele vale de ossos secos, o que é que ele pensou? Deus, aqui não tem mais nada não. Acabou, é só osso. Deus diz, não, 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 não. Declara, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Deixa eu ver imaginando aquela cena. Os ossos se batendo, andando de um lado para o outro, se juntando, joelho com joelho, bacia. Imagina as cenas. Eu fico pensando, meu Deus, como é que Ezequiel ficou diante de uma visão dessa? Uma declaração. E um exército sendo restaurado a partir de ossos, né? Aí eu fico pensando, e por que Deus não faz nos dias de hoje? Eu recebo muito uma pergunta, Zé, muito, e eu acho que você também deve receber, que é aquela pergunta assim, Nath, e Deus vai restaurar todos os relacionamentos? E eu tenho uma ideia. Qual a sua ideia é, não, Deus não vai restaurar todos os relacionamentos. Se você me perguntar se Deus quer restaurar, sim, Ele quer restaurar todos os relacionamentos. Mas Deus vai restaurar todos os relacionamentos? Não. Por quê? Porque a ação de Deus precisa de um fundamento chamado fé. E as pessoas acham que a fé, ela vai para o coração. A fé não vai para o coração, gente. A fé vai para a mente. Se você levar a fé para o coração, um dia você acredita, outro dia você não acredita. Um dia você tem certeza, no outro dia você duvida. Porque o coração é emoção. E as emoções mudam. De manhã você pode estar pensando uma coisa, né, Zé? À noite você está em outra. Você só vai, de fato, viver o milagre de Deus quando você entender que a fé é um fundamento de um culto racional. Quando você trocar a palavra, o conhecimento da palavra, para a sua mente, ao ponto da sua mente ser entorpecida pela palavra. Ou seja, ela ser tomada pela palavra. Aí você vai poder viver milagres, como, por exemplo, a restauração da sua vida com Deus e depois do seu casamento. Mas tem muita gente que chega aí, Zé, querendo mudar só o marido, né? Ou é só aqui comigo? O outro sempre está errado, né? O outro sempre está errado. Só há uma restauração quando eu reconheço. O pior que foi, por que o fulano errou? Por que a fulana errou? Por que o filho errou? Peraí, primeiro tem que consertar a gente. Não adianta. É porque foi minha mulher, porque foi minha mulher, porque meu marido, porque fez, porque aconteceu, porque isso, porque aquilo. E o que você fez? O que você colaborou para essa confusão toda? O que você... Não, ninguém sai do que é bom demais para procurar outra coisa. Ninguém. É porque tudo bem, há um erro, há uma consequência, mas eu posso restaurar. Primeiro os meus sentimentos, que fica ferido, doído. E eu oro, mas eu oro magoada, triste, com raiva. Mas sabe qual foi são a maioria das orações? De orgulho. Por quê? O que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão dizer? Agora eu sou um homem assim, eu sou uma mulher assada. O que vão pensar de mim? Então, o que acontece? O orgulho. Eu não estou preocupado de uma restauração verdadeira. Mas a primeira preocupação, isso é todo mundo. Posso falar isso da Nathalie. A primeira preocupação é que vai pensar de mim. Que vergonha. Eu fui trocada. Que humilhação. A gente vai orar com esse coração. É um sentimento humano? Sim. É errado? Não. Mas ele pode ser corrigido. Porque o primeiro sentimento do ser humano é exatamente esse. É, né,
Todo aquilo vem, aquela avalanche de coisa, de humilhação, não quer sair de casa. Por que que muitos entram em depressão, quer morrer, quer se matar? É vergonha, orgulho, a rejeição. A rejeição. Então você se sente a pior pessoa do mundo. Então você olha tudo em volta de você, é horrível. Mas quando você reconhece, onde é, a primeira coisa, onde é que eu falhei? Né? Porque ninguém é perfeito. Onde que eu falhei? E todo mundo acha, Zé, é muito interessante, eu falei isso na primeira live, quando a gente começa a caminhar, gente, no conhecimento da palavra, a primeira coisa que Deus traz é luz sobre as nossas trevas. Zé, eu acho que 99,9% das minhas alunas e de atendimento que eu faço, quando chega, elas mesmas contando a vida delas, porque eu peço para elas contarem, né? Me conta, até você chegar à traição, até teu casamento acabar, me conta lá do comecinho como foi e tal e tal. A grande maioria, por exemplo, começa errado. A grande maioria começa tendo relação sexual antes do casamento. Isso. Uma grande parte começa se juntando e não casando. Uma grande parte se casa com uma pessoa que a família não abençoa. Uma grande parte conhecia a palavra e casou com uma pessoa que não conhecia a palavra. E aí, dentro de todo esse histórico, vai se pavimentando uma história, vai se construindo uma história. E toda história tem resultado, né? Toda semeadura tem colheita. Quando chega no tempo de colheita, quer dizer que não foi ela que plantou. Mas quando ela começa a contar a própria história, ela disse, de fato, lá no namoro já apresentava alguns sinais, mas eu estava tão apaixonada. Por isso que a Bíblia fala que o coração é enganoso, mais corrupto de todas as coisas. Então, quando você começa a olhar para o casamento pela paixão, você já vai entrar nele falindo. Por quê? Porque não se entra num casamento apaixonada, se entra num casamento consciente, se entra num casamento tendo certeza, convicção, entendendo de onde aquela pessoa vem. Olha para a família dele, olha para os pais dele. Os pais dele foram um lugar onde ele aprendeu o conceito de família. Pô, eu vim de pais divorciados. Eu vim de pais que meu pai traía minha mãe. O que ele aprendeu? Qual foi a sinapse, né? Qual foi a construção de emoção e conhecimento e experiência que a gente chama de caráter que tem na mente dele? Né, que tem na mente dela. E aí deveria ser a construção de um casamento de forma correta, segundo o céu, não como a sociedade fala. Só que as pessoas fazem como a sociedade fala, né, Zé? Tudo fora da ordem, ou seja, tudo que tá fora da ordem está em desordem. Mas que é um resultado direito, mas que é um resultado proveitoso, mas que é uma colheita extraordinária. Gente! Não tem como. Não tem. Aí as pessoas vêm, aí elas olham para o pecado do outro, né? Para o pecado do adultério. Aí elas dizem, não, mas você está querendo dizer que eu tenho culpa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu não uso essa palavra culpa, mas eu costumo falar que o resultado de um casamento é dos dois. E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas, no meio do caminho, quando ela vai contando, ela começa a lembrar. Eu errei aqui, eu esqueci disso aqui, eu abandonei aqui, eu fiquei fria aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pecado não se justifica. Pecado se explica. Por quê? Porque na explicação você traz o diagnóstico da raiz. Então, entenda que o que nós estamos falando aqui não é dizendo que o seu erro foi que justificou o pecado dele. Não. Pecado não se justifica. Sabe essa perguntinha que você fica fazendo na sua cabeça o tempo todo? Você diz assim, por que ele me traiu? Por que ele fez isso comigo? Eu não merecia. E que essa pergunta ela não tem resposta? Ela vai continuar sem ter. Porque essa pergunta que você se faz o tempo todo é uma justificativa para pecado. Não existe. Pecado é pecado e ponto. Entende? Pecado é uma desobediência à palavra. E ponto. Né? Antes do teu marido pecar contra ti, né, trair, ele traiu primeiro o céu, porque ele quebrou o princípio, porque ele quebrou um mandamento, e aí pecou. Então, deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que tem uma quantidade de pessoas que está aqui que pode estar passando por essa situação, comece a contar para você mesma
a tua trajetória a tua trajetória de casamento desde o princípio, e você vai começar a descobrir que along the way, né, durante o caminho da jornada, você muitas vezes trouxe a possibilidade de pensamentos, palavras, ideias, comportamentos entrassem na sua casa. E isso não quer justificar o pecado, mas isso te dá a possibilidade de fechar a brecha para que o pecado não entre mais. Mas, Nath, meu marido já está com outra. Meu marido já não está mais comigo, não quer mais nem saber. Mas deixa eu te falar uma coisa. A tua vida, né? A tua vida, a tua santidade, a tua pureza, o teu relacionamento com Deus nunca pode e não pode nunca ser... Peraí que eu vou já achar a palavra. Ser condicionado a ninguém. Eu vou me relacionar com Deus na condição do meu marido no pecado. Eu vou buscar a Deus e vou ler a palavra e vou para o monte se meu marido mudar. Ei, não existe isso. Você Então precisa se relacionar? Ou então faz pelaquela situação, não por amor ao Senhor. Nunca buscou a Deus, nunca colocou o casamento, o relacionamento diante do Senhor para viver restauração. Porque todos os dias eu preciso ser restaurada. Amém. Todo dia eu preciso ser restaurada. Eu preciso restaurar minha casa, minha família. Porque eu falo que tem validade. O dia acaba daqui a pouco. Amanhã é outro dia, outro dia. São as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades. E uma das coisas, a maioria casa para sair livrar dos pais. Terrível. E aí que é o erro. Você entendeu? Aí que é o erro. Então não há amor. Outra coisa, paixão. Fiquei apaixonada. Paixão passa, paixão acaba. Amor permanece. O amor tudo suporta, tudo sofre. O amor é permanente, indiferente do que vem, indiferente do que acontece. Parece que quanto mais alguém te machuca, mais você ama. Porque o amor, ele tem essa característica que Deus nos traz. A característica que Deus nos conduziu. Então, nós temos a característica de Cristo. Ele é o amor que habita em nós. Por causa desse amor, nós somos restaurados. Então, eu fui daqui, eu fiz aquilo, eu estava apaixonada. Agora eu entendi que eu não era bem isso que eu queria. Não é bem essa situação. Eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. Eu me coloco no lugar de perfeito e o outro de defeito. Então, diante do que você está falando, a gente pode construir já aqui uma situação bem legal. Porque segunda-feira o pastor Juscelio falou que um dos segredos que ele poderia nos aconselhar a despeito da restauração era primeiro ter humildade. Porque a humildade te coloca na condição de dizer assim, ok, não consigo, não dei conta, eu preciso de ajuda. Deus vem comigo, ou pega na mão de quem pode te ajudar. Né? E a humildade, ela também é um antídoto do orgulho. Né? Ontem, quando eu estava conversando com o pastor Josué, ele falou uma coisa muito interessante, que para a restauração você precisa primeiro ter um conhecimento de fato do que é o perdão segundo o céu e não segundo a sociedade. E hoje nós podemos entender, então, que um outro segredo muito especial é o amor. O amor. Tudo vem através do amor. Sabe? O amor, ele constrói. O amor, ele tem o poder de destruir. Ele constrói. Sabe quando aquilo vem? É igual uma raiz que ela quer construir. Ela precisa frutificar. Então, ela vai empurrando o que está na frente. E ela vai criando vida a ponto de se fortalecer para dar fruto. O amor é exatamente isso. O amor, ele destrói o que é errado. Ele destrói a maldade, ele destrói a falta de perdão. Ele vai destruindo, ele vai construindo. Ele vai se abrindo, ele vai se movendo de tal maneira que você começa a ser movido por esse amor sobrenatural. É uma escolha, é um permanecer. A chave, como você disse, a humilhação, a humildade, pressugar de humildade. Eu sou humilde, ou eu vou para o lugar da humilhação quando eu entendo que eu preciso me quebrantar. Se eu não entender o quebrantamento, eu nunca vou me humilhar. Porque primeiro eu me quebranto, eu me rasgo, aí eu me humilho.
Porque isso me leva para o caminho de que eu errei, eu falhei, eu colaborei, eu faço parte desse erro. E por isso eu vou me humilhar diante daquele que tem todo o poder para me transformar. Então, o quebrantamento é que traz a humilhação. Não a humilhação que traz o quebrantamento. Porque o quebrantamento te leva, você está quebrando, até você achar um defeito. O quebrantamento é o reconhecimento que você, de alguma forma, também errou. Né? E você se quebranta, você diz assim, Deus, olha, eu não quero mais acusar, mas eu quero olhar para mim e dizer assim, eu vou virar um holofote para mim e eu vou achar em mim os meus erros. Por exemplo, Deus, eu não casei virgem. Deus, eu não esperei no Senhor, eu não perguntei para o Senhor se era essa a pessoa certa. Então, perceba que, na verdade, o quebrantamento é você trazer luz sobre a sua própria história. E quando na sua história houver equívocos, né? Aí você se apresenta para Deus, dizendo, Deus, eu errei aqui, eu reconheço que eu errei aqui, eu fiz errado, eu construí de forma errada, e aí você vai se quebrantando, se humilhando, e aí você vai acessando o amor. Mas olha, Zê, eu recebo muita mensagem também das pessoas dizendo assim, Nath, mas eu não sinto mais amor. E uma coisa tão interessante que uma vez, essa palavra, ela implodiu em mim, sabe, Zê? Porque um dia eu estava lendo João, e a Bíblia diz assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para morrer na cruz. Quando eu li isso, Zé, é como se aquela palavra tivesse entrado assim em mim e ela fez assim, pum! Aí Deus falou assim, isso é amor. Aí eu disse, Deus, aonde é que a cruz é romântica? Aonde que a cruz é emocional? Aonde que a cruz você sente? Ele disse, pois é, esse é o erro. As pessoas confundiram o amor com a paixão. Paixão você sente, amor você vive. Amor você pratica. Amor você serve. Amor você faz porque você entende que aquilo é necessário. Porque Cristo teve angústia. Mas ele olhou e disse, é necessário que eu vá, Pai. Por quê? Porque eu vim para cumprir o grande amor. Então, não é sentir, gente. Esquece isso. Ah, mas eu não amo mais. Não é sentir. Mas nunca teve amor. É verdade, Zê. Nunca teve amor. Eu não sinto mais amor. Nunca teve. Teve paixão. Amor não se acaba. Teve Amor conveniência, né? pelo Deus poderoso. Amém. Então, o amor, eu tô frio. Acabou o amor. Eu sofri tanto que o meu amor acabou. Não. Nunca houve amor. Eita, Houve essa foi conveniência. dura, Zê. Hã? Essa foi dura. Houve conveniência, houve vontade própria, Verdade. houve o eu, autodefesa. E criou uma Fuga. paixão, viu a oportunidade de ter uma vida melhor. Viu Teve uma fuga, né, Zê? oportunidade. Como você falou. Foi uma fuga, eu fugi porque eu não queria estar na casa dos meus pais. Eu vi uma oportunidade, eu achei alguém que pode me fazer feliz na área que eu não fui. Então, ele cria uma paixão, uma ilusão, e vai. Só que também não conquista nada. Outro problema, eu quero receber, eu fico só olhando. Faz isso, faz aquilo, não faz, cruza os braços, não tem atitude. E aí o amor acabou? Não, ele não acabou, ele nunca houve. A partir do momento que eu entender o verdadeiro amor, primeiro, aí sim, quando eu amo, eu olho com um olhar de compaixão. Zê, O amor é e tão como que as grande. pessoas fazem para acessar esse amor? Na prática, dizer assim, cara, porque assim, Deus é amor, né? Ok, eu nunca amei porque eu também nunca acessei esse amor. Muita gente fala isso, Nath. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. E eu entendo também que às vezes é muito difícil você entender esse conceito que nós estamos apresentando, porque muitas pessoas vivem uma religião, né? Mas não vivem um relacionamento. Mas na prática, Zê, se você pudesse falar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como que elas fazem, por exemplo, para acessar esse amor, viver essas curas
e depois transferir esse amor, porque o amor de Deus, ele é um negócio impressionante, né? Ele transborda, né? Ele é porção dobrada em tudo, né? E você não retém, você não consegue reter o amor de Deus. Por isso que ele é uma coisa que não acaba, como a Zê fala, né? Ele é um amor que não sabe acabar. E a pergunta é, na prática, Zê, como que as pessoas podem acessar esse amor, usufruir desse amor e transbordar esse amor? Primeira coisa, vamos tirar o amor de Deus. Vamos falar do natural. É se construir. Eu preciso começar a me amar. Eu preciso começar a me valorizar. Eu tenho que olhar para mim e ver o amor que eu tenho por mim. A maioria dessas pessoas não se amam. Elas não se amam. Elas não conseguem acessar amor. Como que elas vão conseguir perdoar alguém se ela não se ama? Primeira coisa, ela precisa construir. Amor é construção. Preciso construir. Eu tenho que olhar, eu tenho que começar a gostar de mim. Eu tenho que me olhar no espelho. Eu preciso começar a me admirar. Eu começo a olhar para mim e ver a minha cor, ver em mim algo bom. Eu tenho que achar algo bom. Tem pessoas que dizem assim, eu não vejo nada de bom em mim. Mas por quê? Por situações que viveu, eu não vejo nada de bom em mim. Então, o que eu quero dizer? O que traduz isso? Eu não me amo. Eu não me amo. Eu não sou importante. Eu não sou ninguém. Então, como que eu vou construir algo com alguém se não parte de mim, se eu não me amo? Então, primeira coisa, na prática, é construir. É começar a se admirar. É começar a olhar para você. Os seus valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Quais são as suas habilidades? Comece a amar uma habilidade sua. Eu não gosto do meu pé, eu não gosto da minha mão, eu não gosto de mim, eu me odeio. Aí você vai amar o quê? Você vai construir o quê? Eu preciso construir, eu preciso parar, respirar fundo e começar a me construir. Olhar para mim. E a segunda coisa é olhar para Deus. Mas eu não conheço Deus, não tenho Jesus. Ok, beleza. Mas a sua construção em você mesmo, com você mesmo, com a sua atitude com você, vai te levar a uma construção. E quando você se construir e ver uma qualidade, ver algo bom em você, você vai gostar daquilo. Você vai começar a gostar daquela coisa que é tão simples. Eu não gosto, as pessoas falam isso para mim. Eu não me odeio, eu não gosto, não vejo nada de bom em mim. Tá? Quais as suas habilidades? Eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Falo, tá vendo? Claro que você gosta. Você gosta das suas mãos, porque você não consegue cozinhar sem as mãos. Então você gosta das suas mãos. Então eu começo a despertar nelas. Uau, é verdade, é verdade. Começa uma construção. Tudo é construído. Não existe nada sem construção. Eu não vou restaurar o outro, eu não vou perdoar o outro, eu não vou amar o outro se isso primeiro não começar em mim. Tem pessoas que não se perdoam. Eu errei a vida inteira, eu vivo presa. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Até mesmo quando você tem consciência que você errou, que você foi responsável pelo fim de um casamento. Até mesmo aí. Não adianta você ficar se culpando, não adianta você ficar se martirizando. Você errou, você foi culpado, você não fez isso. Não. Você precisa dizer, eu errei, mas eu estou pronta a me consertar. Eu estou pronta a começar de novo em mim. Tirar essas mazelas de mim. Fazer uma construção em amor. E aí sim eu vou acessar outras pessoas. A minha mudança acessa as pessoas. A minha mudança traz a transformação de outras pessoas. Então, tudo, Nath, começa em mim. Não adianta. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Quando a gente se coloca num patamar, numa altura, que você pode mudar, que você fez tudo certo. Eu fiz tudo certo, já começou errado. Você não fez nada certo. O fato de você achar que você fez tudo certo, já fez tudo errado. Verdade. Você é falho, você erra, você tropeça, você se engana. Na sua cabeça está tudo certo, mas quem está do teu lado está vendo tudo errado. Então, quando eu falo assim, eu fiz tudo certo,
Acabou aí. Não, Você fez- primeiro que a pessoa disser que fez tudo certo, Zê, por exemplo, eu fiz tudo certo e o casamento acabou, então você está querendo dizer que Deus é injusto? Porque se a tua família está destruída e tu fez tudo certo e está tendo uma colheita de destruição, parece que não combina, né? Parece que a coisa é muito estranha. E muito interessante quando você estava falando aí, Zê, sobre a história do olhar para mim, foi, eu fui numa cena, quando eu estava separada do Beto, eu gostava muito de assistir um canal que é o Discovery, né? E eu lembro que eu estava separada e é uma característica muito comum. Quando você divorcia, quando você se separa, quando você é traída, uma das primeiras coisas que acontece com a pessoa que vive a traição é que ela se sente muito mal. A autoestima dela vai lá para baixo, ela se sente muito mal por essa troca, por tudo isso, né? E eu, de fato, estava nessa condição. E eu olhava e dizia assim, poxa, eu tô grávida com a barrigona aqui e tal, e o Beto tá lá curtindo com as mulheres lindas, maravilhosas e tal e tal. Mas eu lembro de uma cena muito interessante. Eu assistindo a televisão, no Discovery à noite, e aí eu vi a concepção da vida. E era um vídeo nos Estados Unidos de uma... Era uma simulação, né? Então vinha todos os espermatozoides dentro do canal vaginal e eram assim milhões e milhões e milhões e milhões. E começou aquela corrida, né? Que eles vão entrando e eles começam a corrida até chegar no óvulo, né? E começa aqueles milhões e milhões e milhões. E o cara vai descrevendo, o cara foi falando, ora, foram milhões de espermatozoides, e não sei o que, não sei o que. E aí ele foi falando que no primeiro dia, nas 24 horas, o espermatozoide macho chega mais rápido, mas depois de 24 horas, o espermatozoide feminino é que fica dentro do corpo da mulher, e aí ele pode chegar a fecundar até 72 horas depois, e ele falando tudo isso. E no final do vídeo, aparecia um espermatozoide entrando no óvulo e fazendo aquela explosão. Bum! Chegou a vida. Aí, quando essa cena aconteceu, aí Deus falou assim para mim: você foi esse espermatozoide que estourou dentro de um óvulo em meio a milhões. E você é única. Nenhum outro fez o que você fez, nenhum outro alcançou o que você alcançou. Como que você pode se sentir inferior a alguém, sendo que você é incomparável, porque você é única? Meu Deus, ali fez assim na minha cabeça, ó, grupo. Eu digo, é verdade. Como é que eu posso me comparar a alguém se não tem ninguém igual a mim? Eu sou única. Então, não tem comparação. Primeiro ponto. Depois, eu comecei a dizer assim, cara, peraí. Aí eu comecei a ler Bíblia. E aí eu ouvi que a Bíblia fala que Jesus morreu na cruz para salvar o pecado de um pecador. Naquele dia, quando eu vi, eu disse assim, cara, esse pecador pode ser eu. E eu tomei posse daquela palavra. Aí eu pensei, cara, eu tenho tanto valor, que Deus mandou o filho dele morrer por mim. Eu não olhei para a multidão. Eu disse assim, cara, morreu por mim. Ou seja, o Beto pode ter me abandonado, me rejeitado, mas teve alguém que morreu por mim. E aí, dentro dessa situação, eu comecei, de fato, a construir esse amor, esse valor que a circunstância que eu estava vivendo tinha me destruído. Então, se faz sentido para quem não está nos assistindo também essa opção, eu queria compartilhar aquilo que eu também vivi, porque aí, nessas experiências com Deus, nessa leitura e no conhecimento da palavra, eu fui construindo uma nova identidade, que na verdade eu nem tinha, sabe, Zê? Só que naquela crise, naquela dor, eu dizia para Deus, Deus me ajuda, porque eu não estou suportando, eu estou sofrendo demais. Deus foi construindo em mim uma coisa que nem meus pais tinham construído, nem meu casamento, pelo contrário. O que não tinha sido construído ainda estava desconstruído. E ali, na minha experiência com Deus, no meu conhecimento da palavra, eu fui construindo aquilo, a minha mente foi se renovando. E engraçado, Zé, que essa mudança, essa transformação, foi o que começou a chamar a atenção do Beto. Porque ele dizia assim, cara, a Nath tem a cabeça muito boa. Cara, a Nath é sempre pra cima. Cara, a Nath é sempre bem-humorada. De onde vem essa alegria dela? Porque ele dizia, nossa, a Nath está em casa, na casa dos pais, grávida, separada, foi rejeitada. E eu tô aqui, curtindo, com dinheiro, com mulher, com festa, com balada, mas eu não tenho a alegria que ela tem. Eu não tenho a paz que ela tem. Eu não tenho o equilíbrio emocional que ela tem. Peraí, deixa eu entender o que é isso. E aí, dentro dessa condição, foi que ele foi desejando entender por que eu estava naquele estado e ele não. Sendo que a circunstância tinha que fazer o contrário, né? Sim. Mas dessa forma foi que a gente foi construindo e pavimentando o milagre que a gente viveu, de fato, de viver a nossa restauração como indivíduo e hoje está vivendo tudo que a gente está vivendo aqui. Zé, chegamos no nosso horário, mas a gente não pode desligar essa live sem receber a sua oração.
Amém. Muitíssimo obrigado por esse tempo. Imagina, eu não sabia que estava tendo renovo aí. Deus te abençoe e renove tuas forças. E Amém. retribua em tudo esse tempo que você nos ofertou. Né? Amém. Tempo é uma coisa muito preciosa. O judeu fala que se você puder, nunca roube o tempo de alguém. Eu tenho certeza, Zê, que aqui nós não roubamos o seu tempo, mas fomos agraciados com o seu tempo investido em nós, né? É um prazer, uma honra. Eu quero deixar registrada a minha oração nesta noite. É que você ame o que Deus fez por você, Amém. enviando o próprio Filho para morrer na cruz ao seu favor. Que esse amor brote dentro de você. Que o que está em volta de você, o que você está vivendo hoje, o que você está sofrendo hoje, vá para o quebrantamento. Dobra o teu joelho. Não é religião, não. Dobra o teu joelho e fala, Deus, eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço que eu estou odiando. Eu reconheço que eu estou humilhado. Eu reconheço que nada parece que vai funcionar. Parece que a minha vida acabou. Mas você é um Deus poderoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu te quero. Eu te tomo agora, Senhor. E Ele vai segurar na sua mão. Não sei o que você está vivendo, mas eu sei o que você pode viver. Viver uma vida plena em Cristo Jesus. Porque Ele começou a boa obra e Ele vai continuar fazendo uma grande obra. Pai, a minha oração nesta hora junto com a Nathalie eu não conheço as situações, eu não conheço o problema, mas eu conheço o Senhor, que é o Deus que soluciona o problema, dificuldade, traição, dor, amargura, medo, segurança, pânico. Tu és esse Deus. Por isso eu te peço, visita agora cada vida neste momento, dentro da sua situação, e que o nome do Senhor seja exaltado. A honra, a glória e o louvor seja dado a ti. Nós proibimos agora os espíritos das trevas, aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Saia dessa mente, saia dessa casa, solta esse coração, solta esse entendimento. E que a partir de agora, algo novo comece a acontecer. E que o nome do Senhor seja exaltado. Obrigado pela vida da Nathalie, do Beto, dos seus 4 filhos, pela restauração. E que o exemplo e que a vida da tua filha venha impactar vidas e que outras histórias sejam construídas por causa do teu amor, o que o Senhor fez na vida da Nath. Toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Zé, obrigada, amo você. Também. Deus te abençoe muito. Amém. Beijo grande no Marcão e todos aí. Pode deixar. Continue firme. E vamos nos ver em breve, né? Quando você vier em Brasília, vem me ver. Pode deixar, em breve. E você, Viu? por favor, de vir em BH, que você prometeu trazer seus filhos. Verdade. Zé, eu preciso mesmo, viu, Zé? Mas nós vamos marcar. Minha casa. Vou sim, vou sim. Um beijo, Amo gente. você, Zé. Deus abençoe. Obrigada por Vamos tudo. junto, querido. Gente, e vamos continuar, porque nós ainda temos muitas lives para acontecer. Temos, sim, muitos segredos e muitas bênçãos para compartilhar. Ainda temos live amanhã, depois. Mas eu quero também te convidar em algum lugar aqui desse vídeo, na minha bio, na descrição aqui desse vídeo, vai ter um lugar para você se inscrever e estar comigo na imersão Virando o Jogo da Traição. Como transformar a traição, como transformar a crise no casamento na melhor coisa que aconteceu na sua vida. Parece loucura, mas é mesmo, porque as coisas do céu parecem loucura para a terra. E eu quero te convidar a viver essa imersão comigo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se inscreve. Vai ser bom demais. É gratuito. Mas logo em seguida também nós vamos ter grandes surpresas no final dessa imersão. Continua comigo. Nós ainda temos muitas lives e muitos segredos para compartilhar aqui com vocês. Lembra de marcar outras pessoas também aqui nessa live, que vai continuar gravada para que outras pessoas possam assistir. Mas corre com isso, porque ela não vai ficar muito tempo, não. Beijo no coração, Deus abençoe e amanhã nos vemos. Tchau!